Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acesso 365, nosso mergulho diário na Palavra de Deus. Hoje, domingo, 19 de janeiro de 2025, preparei algo especial para você. Vamos juntos aprender a fortalecer nossa fé e, é claro, ter um encontro transformador com Jesus. Que alegria poder compartilhar esse momento com você. Abrimos a Bíblia em Mateus 23 e Gênesis 31. Às vezes a gente olha leituras tão diferentes e pensa o que será que elas têm em comum. Pois é. E lendo esses trechos, me deparei com um fio condutor que une as duas histórias. A luta contra o orgulho e a importância de buscar a direção de Deus em tempos desafiadores. O que você acha? Maravilhoso. Em Mateus 23, Jesus nos confronta com a hipocrisia dos fariseus, a ânsia deles por reconhecimento e status. É como se a aparência de santidade se tornasse mais importante que a essência da fé. Isso me fez pensar. Será que a gente também não cai nessa armadilha às vezes? Buscamos a aprovação dos outros, queremos ser vistos como bons cristãos, mas por dentro o coração está longe de Deus. É um perigo real. A hipocrisia é sutil, se disfarça de boas intenções. Mas Jesus, é claro, ações falam mais alto que palavras. Lembra do exemplo que ele usa sobre os fariseus que usavam filactérios grandes e franjas compridas? É verdade, eles queriam mostrar para todos o quanto eram dedicados à lei. Mas será que a prática da lei se refletia na compaixão e no amor ao próximo? Exatamente. E essa busca por reconhecimento, por títulos, por posições de destaque, será que não tem contaminado nossos corações também? Afinal, o que Jesus nos ensina em Mateus 23,12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É um chamado à humildade genuína que reconhece que toda a glória pertence a Deus. E essa humildade, essa busca pela vontade de Deus, é o que vemos na história de Jacó em Gênesis 31. Ele está diante de uma decisão crucial. Continuar servindo Labão, que o tem enganado e explorado, ou seguir o chamado de Deus para voltar para casa. Imagine a angústia, o medo, a incerteza que ele devia estar sentindo. E é nesse momento que Deus fala com ele. Torna-te à terra dos seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31,3. E promessa poderosa. Deus não só o chama de volta às suas raízes, à sua família, mas também lhe assegura: eu serei contigo. É como se dissesse: não temas, eu te guiarei, eu te protegerei. Mas note que mesmo diante dessa promessa, Jacó não age impulsivamente. É verdade. Ele observa as circunstâncias percebendo que a situação com Labão está insustentável. E não para por aí, ele busca conselhos e não de qualquer pessoa. Ele se volta para Raquel e Lia, suas esposas, que também estão sofrendo com a exploração de Labão. E juntas em família decidem seguir a Deus. Elas dizem para Jacó: faze tudo o que Deus te mandou. Gênesis 31,16. Que exemplo de fé e união familiar. Me impressiona como em meio a tantas dificuldades eles encontram força na fé e na comunhão. E você curte dessa atitude de Jacó? De buscar conselho, de ponderar a situação, de não se deixar levar apenas pelo medo ou pela impulsividade? Acho que é uma lição valiosa para nós. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus, sem ouvir conselhos sábios? Esses relatos nos mostram que a caminhada cristã não é fácil, mas com a ajuda de Deus podemos superar os desafios, vencer as tentações e viver uma vida de vitória e de propósito. Mas como podemos aplicar essa sabedoria de Jacó em nossas vidas hoje? Como buscar essa direção divina em meio a tantas decisões, desafios e incertezas? Que tal se aprofundarmos um pouco mais nessa questão? Perfeito. Você que está nos acompanhando, prepare o seu coração, porque essa conversa está apenas começando. Voltamos já já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho, retomando a pergunta que você deixou no ar: como aplicar a sabedoria de Jacó em nossas vidas hoje? É isso mesmo. Observando a história dele, vemos que ele se apoiou em 3 pilares para tomar a decisão de voltar para casa: observar as circunstâncias, ouvir a voz de Deus e buscar conselhos. 3 pilares que, se você parar para pensar, são muito práticos e podem nos guiar também. Começando por observar as circunstâncias, Jacó não ignorou os sinais. Ele percebeu que o ambiente com Labão estava tóxico opressor. E isso serve de alerta para a gente, né? Muitas vezes Deus nos fala através das circunstâncias, através dos acontecimentos ao nosso redor. Cabe a nós estarmos atentos, abertos para enxergar esses sinais. Exatamente. Não se trata apenas de enxergar os problemas, as dificuldades, mas também as oportunidades, as portas que Deus abre. É estar sensível à direção do Espírito Santo. E por falar em Espírito Santo, o segundo pilar é fundamental. Ouvir a voz de Deus. Jacó teve a promessa divina: eu serei contigo. Mas e nós? Como podemos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus? Através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação na palavra, é nesse contato íntimo com Deus que a gente aprende a reconhecer a sua voz, a discernir a sua vontade. Esses momentos de quietude e de busca são essenciais. É como se a gente sintonizasse a nossa frequência com a de Deus, abrindo espaço para que Ele fale conosco. E a beleza disso é que Deus quer se comunicar conosco. Ele deseja nos guiar, nos aconselhar, nos fortalecer. Mas precisamos estar dispostos a ouvir. É como um diálogo, né, gente? Fala com Deus através da oração e nos responde através da sua palavra, através da sua paz, através de circunstâncias, através de pessoas. E por falar em pessoas, chegamos ao terceiro pilar: buscar conselhos.
Jacó não tomou a decisão sozinho, ele compartilhou suas angústias e dúvidas com Raquel e Lia. E que bom que ele fez isso. Imagina a força que ele recebeu ao ouvir a esposa dizendo: faze tudo o que Deus te mandou. A família, quando unida em Cristo, pode ser um suporte incrível na caminhada da fé. Sem dúvida. É claro que nem sempre a família vai entender os nossos dilemas, as nossas decisões, mas buscar conselhos de pessoas maduras na fé, de líderes espirituais, de amigos que nos amam e querem o nosso bem faz toda a diferença. É como ter um mapa, uma bússola para nos orientar. Esses conselhos nos ajudam a enxergar a situação de forma mais ampla, a ponderar os prós e os contras, a evitar decisões precipitadas. Esses 3 pilares juntos formam um tripé que nos sustenta nos momentos de decisão. Observar as circunstâncias com discernimento e sabedoria, ouvir a voz de Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com o Espírito Santo. E buscar conselhos de pessoas que nos amam e que podem nos ajudar a enxergar a situação com mais clareza. Mas será que esses pilares se aplicam apenas a grandes decisões, como a de Jacó? Ou podemos usá-los em nosso dia a dia nas pequenas escolhas que fazemos? Essa é uma ótima pergunta. Você o que pensa? Acredito que esses princípios são universais. Afinal, a vida cristã é feita de escolhas grandes e pequenas. E em cada uma delas podemos e devemos buscar a direção de Deus. Concordo plenamente. Seja qual for a situação, podemos aplicar esses pilares. Imagine, por exemplo, que você está diante de uma oportunidade de trabalho. Você pode observar as circunstâncias, a empresa, as responsabilidades, o salário. Pode orar pedindo a Deus sabedoria e discernimento. E pode conversar com pessoas de confiança, buscando conselhos e diferentes perspectivas. E essa mesma lógica se aplica a um relacionamento, a uma mudança de cidade, a um conflito familiar, a qualquer decisão que precise ser tomada. É como se a gente estivesse constantemente exercitando a nossa fé, aprendendo a confiar em Deus, a depender dele em todos os momentos. E essa dependência de Deus é o que nos liberta do medo, da ansiedade e da insegurança. É o que nos dá paz e confiança para seguir em frente sabendo que Ele está no controle. Mas será que é fácil colocar isso em prática? Será que a gente não esbarra em obstáculos, em resistências internas? Com certeza, a luta contra o orgulho, a vaidade, a autossuficiência é constante. Mas é aí que entra a graça de Deus que nos capacita a vencer essas batalhas. E a beleza disso tudo é que ao buscarmos a direção de Deus, ao nos submetermos à sua vontade, a gente experimenta a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu amor incondicional. É como se a gente dissesse: Deus, eu não sei o que fazer, mas confio em Ti. Guia-me, mostra-me o caminho e eu te seguirei. E Ele, em sua infinita bondade, nos responde: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Que promessa maravilhosa. E que privilégio temos um Deus que se importa conosco, que nos ama tanto a ponto de nos guiar em cada passo da nossa jornada. Mas e você, o que tem aprendido com essas histórias? Como você tem buscado a direção de Deus em sua vida? Gostaria de ouvir a sua história, suas experiências, os seus desafios. Compartilhe conosco nos comentários. E se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, te convidamos a abrir o seu coração para Ele. Jesus te ama e deseja te perdoar, te libertar e te dar uma nova vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para te ajudar nessa jornada, continue acompanhando o Acesso 365. Temos novos episódios todos os dias com reflexões inspiradoras, devocionais edificantes e comentários que te ajudarão a aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar a mensagem de amor e esperança de Jesus Cristo. E voltamos para a última parte do nosso mergulho de hoje. Ao longo da nossa conversa, falamos sobre a luta contra o orgulho, a importância da humildade e de buscar a direção de Deus em nossas vidas. Mas tem um ponto que eu acho que a gente precisa destacar. Com certeza. Afinal, de que adianta a gente falar sobre humildade se não reconhecemos a quem pertence toda a glória? Exatamente. É como se a gente estivesse construindo uma casa sem alicerce. E esse alicerce é a compreensão de que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus. Lembra da história de Herodes em Atos 12? Ele se deixou levar pela vaidade e aceitou a glória para si em vez de direcioná-la a Deus. E as consequências foram trágicas. Uma história que nos faz refletir, não é? Será que a gente também não cai nesse erro às vezes? Buscamos reconhecimento, aplauso, sucesso. Mas nos esquecemos de que a verdadeira glória pertence somente a Deus. E como podemos, então, dar glória a Deus em nosso dia a dia? Não precisa ser nada grandioso, nada espetacular. Pode ser através de um simples obrigado, de um coração grato por tudo o que tem feito por nós. É verdade. Podemos dar glória a Deus através das nossas atitudes, do nosso caráter, do nosso serviço ao próximo. É como se a nossa vida fosse um reflexo da sua graça, do seu amor, da sua bondade. E quando a gente reconhece que a glória pertence a Deus, a gente se liberta do peso, do orgulho, da necessidade de sermos o centro das atenções. A gente passa a viver com mais leveza, com mais simplicidade, com mais alegria. E essa alegria, essa paz interior é o que o mundo não pode dar.
É um presente de Deus para aqueles que o buscam de todo o coração. E para você que tem nos acompanhado até aqui, que tem se dedicado a mergulhar na palavra de Deus, queremos deixar um convite especial. Participe da comunidade. Você tem acesso. Lá você encontra um plano de leitura bíblica anual, reflexões diárias, devocionais inspiradores e muito mais. É um espaço para você se conectar com outros cristãos, compartilhar suas experiências, fortalecer sua fé e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Juntos podemos nos encorajar, nos fortalecer e nos inspirar a viver uma vida mais próxima de Deus. E que essa busca pela sua presença, pela sua vontade, pela sua glória, seja constante em nossas vidas. Que possamos ser como Jacó, que em meio às dificuldades buscou a direção de Deus, se apoiou em sua promessa e experimentou a sua fidelidade. E que a cada dia possamos crescer em humildade, reconhecendo que toda glória pertence a Deus. Que tal colocarmos isso em prática agora mesmo? Feche os seus olhos e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Reconheça sua grandeza, a sua bondade, o seu amor incondicional. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento perfeito para fazer isso. Abra seu coração para Ele e receba o perdão, a paz e a vida eterna que Ele oferece. Que a graça e a paz de Deus estejam com você. E até o nosso próximo mergulho. Curta, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.